subir um pouco. Olá, amigo, mais uma vez, bom dia. Eu quero prosseguir com a pregação do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a sua e para a minha edificação. Tá, meu amado? Então, eu só quero fazer uma pequena correção que eu esqueci de falar nesse vídeo anterior, quando eu estava mencionando o sangue do cordeiro que era levado lá para o santuário antigo da velha aliança. O povo levava um cordeirinho de 1 ano, tá? Sem defeito, para ser sacrificado. E o povo voltava para casa feliz, se sentindo justificado. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus que sangue de touros e de bodes não podem justificar ninguém. Apenas dava para o povo a certeza de que eles estavam agindo pela fé, de que um dia iria surgir o Salvador para derramar o seu próprio sangue, certo? O que nos justifica é o sangue de Jesus Cristo. Ele que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. O sangue real de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Certo, meu amado? Então, aqui no livro de Hebreus, quando eu mencionei Hebreus aí, em 2 passagens, Hebreus no capítulo 8, aqui no verso 10, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Tá vendo? Não me lembrarei mais dos seus pecados. Verso 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou a antiquada a primeira, aquela aliança antiga, né? Por sangue de touros e de bodes, antiquada. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Você está vendo? O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer, como desapareceu. Aqui, já no capítulo 10 de Hebreus, aqui no verso 16, também está dizendo assim, ó. Olha para você ver, meu amado, compara aí com a sua Bíblia. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Lá diz, escreverei em sua mente e escrevereis em seu coração. Aqui diz, escreverei em seu coração, colocarei em seu coração e escreverei na sua mente. Tá vendo? Essas 2 passagens estão falando justamente que aqueles que fazem parte da nova aliança, eles guardarão os mandamentos, certo? Os mandamentos de Deus, né? O livro de Jeremias, no capítulo 31 também está falando, você pode ir lá. Capítulo 31 está falando desta nova aliança pelo sangue de Jesus. Então, se você, meu amado, porventura, você não guarda os 10 mandamentos de Deus, você tem que guardar os 10 mandamentos, porque eles fazem parte da vida daqueles que fazem parte da nova aliança. Pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá certo, meu amado? Eu queria fazer essa pequena correção aí, porque quando eu falei no Cordeiro,
que o povo voltaria justificado, o povo se sentiria assim. Quando o sacerdote matava o cordeiro e tirava o sangue, dizendo, pode voltar para casa, amanhã você traz outro cordeiro de novo, porque por hoje está tudo bem. Ele voltava para casa feliz. Mas, com o tempo, veio a plenitude dos tempos, mostrando que o sangue de bodes e de touros não poderia justificar ninguém. Mas sim, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que é Jesus Cristo, ele morreu na cruz, e aquele sangue, nós seremos salvos por meio do sangue, o sacrifício que ele fez na cruz e pelo sangue derramado na cruz. Tá certo? Não são pelas nossas obras, não adianta nada que faça na terra que possa salvar ninguém. Não se salva. Se salva pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Esse foi o sacrifício perfeito que o Pai aceitou e glorificou o seu Filho. Por isso é que ele, quando ele fala no Espírito Santo, que ora o Espírito Santo que fala, ora ele, por quê? Porque ele foi glorificado. A parte humana que morreu na cruz, a natureza humana que morreu na cruz, foi colocado na sepultura o seu corpo e ele ressuscitou pelo Espírito do Pai, pelo poder do Pai. Tá certo, meu amado? Então aqui eu quero que você, comigo, você prossiga, porque eu quero que você pegue aqui o livro de João, no capítulo 14, tá certo? Verso 16 e 17. Esse texto é o texto que fala para toda a humanidade a respeito do Espírito Santo, tá certo? Então aqui diz assim, ó. Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. Ele falando para os discípulos, olha, eu vou subir, vou falar para o Pai, vou pedir ao Pai que ele envie outro consolador, outro conselheiro, tá certo? Aí o verso 17 ele diz aqui, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, esse Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece, certo? Mas vocês o conhecem, pois ele vive, tá vendo? Ele vive com vocês e estará no futuro, estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Tá vendo? Então, e ele diz aqui, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão novamente, porque eu vivo depois que ressuscitou. Ele fala, né? Eu vivo e vocês também viverão. Então, você percebe aqui? Quem foi aquele que diz aqui no início do livro de João, no capítulo 1, diz assim, veio para o que eram seus e os seus não receberam. Os judeus da tribo de Judá. Ele veio para os judeus. Os judeus não receberam. O seu povo. Então, pela misericórdia de Deus, essa graça foi estendida aos gentios também, que crescem. Nós, gentios, que cremos em Jesus Cristo, também fomos alcançados. Mas o seu povo, da tribo de Judá, o povo judeu, o rejeitou. Tá certo? Então, ele aqui está mostrando que ele está com os discípulos. Ele diz aqui, ó, o Espírito da verdade. Em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 17, 17, diz, a tua palavra é a verdade. Certo? João capítulo 1, verso 1 diz, e o verbo estava com Deus, a palavra, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz aqui agora, ele diz aqui, que ele está com os discípulos. Ele diz aqui, ó, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. E ele diz aqui, ó,
O mundo não conhece, mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará no futuro com vocês. Agora, eu quero que você, comigo, meu irmão, você pega aqui o verso 23, do capítulo 14 de João. Porque a gente tem que, à medida que vai estudando a Bíblia, o conhecimento vai se aprofundando mais, né? Qualquer um de nós que vamos estudando as Escrituras, o nosso conhecimento vai se aperfeiçoando, né? E a gente vai aí, então, tirando as nossas dúvidas. Então, como estou falando a respeito do Espírito Santo, falando a respeito de Jesus Cristo, que ele fala, uma hora que é o Espírito Santo que fala, outra hora ele fala que é ele. Então, eu posso entender que é o Espírito que está nele, que é o Espírito do Pai, que fala por ele. Porque quando nós, aqui na Terra, qualquer um de nós cometemos uma boa ação, uma ação movida pelo amor, né, uma ação movida pelo bem, então todas as pessoas olham e digam, olha, aquele homem tem o Espírito de Deus. Olha o que ele fez, olha a renúncia que ele fez, olha o sacrifício que ele fez, olha a ação que ele praticou, não é? Por quê? Porque reconhece-se que em nós, na Bíblia todinha você vai encontrar, né, pessoas fazendo coisas movidas pelo Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus vem a você e a mim por meio de Jesus. Não tira o meio. Não tira esse meio, esse mediador, não tira. Porque Jesus é o que fica entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele é o mediador. Não pode ser tirado. Certo? Ele não é o pai, né? Ele é o filho que foi enviado para ficar entre o pai e nós. Porque nós somos pecadores e o pai, ele é santo. É uma outra esfera infinita. O pai, nós somos da esfera desse mundo. O pai não, o pai é divino. Então, Jesus Cristo foi gerado para que ele pudesse vir e ficar entre nós e o Pai, sendo o mediador, né? E nos salvar, pegar em nossa mão, enquanto ele está, pela natureza divina, agarrado com o Pai. Ele está no Pai pela natureza divina e está em nós. E nós estamos nele. Nós estamos no Pai por meio dele. Né? Ele é o canal, é o meio. Antigamente era lei, mas aí veio a plenitude dos tempos e veio Jesus Cristo. E a lei não foi mais. Tudo era julgado pela lei. Hoje não. Hoje é pela graça de Jesus Cristo que está sobre nós. Houve graça no passado, desde o início. Mas hoje ela se revelou na pessoa de Jesus Cristo. A graça já é verdade. Tá? Então, eu quero que você entenda aqui comigo. O verso 23 está dizendo bem assim, ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, escute bem esse verso aqui. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Você está vendo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Né? E depois diz aqui, ó. E meu Pai, ele está dizendo que ele tem um Pai. Meu Pai o amará, essa pessoa. Depois ele afirma, nós quem? Eu e o Pai. Ele e o Pai. Ele diz, nós viremos para essa pessoa e faremos nele morada. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, onde é que está aí a terceira pessoa? Você vai ver que a Bíblia não mostra, e não está. Está falando dele e do Pai, que virão em espírito. O Espírito do Pai vem para Jesus e habita em nós. Então, o Pai e Jesus Cristo habitam em nós por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Tá, meu amado? Então, são essas coisas que me deixam, você entendeu? Firme, na verdade, que não pode ser tirada e nem abalada. Tá certo? Então, o verso 26, eu quero que você acompanhe comigo, do mesmo capítulo de João. O verso 26 diz aqui, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Olha aí. Em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha aí. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo o que Jesus Cristo disse. Tá vendo? Olha aqui. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Né? O Espírito dele vai fazer lembrar. Ora ele fala pelo Espírito, ele disse, o meu Espírito vai fazer lembrar. Agora, presta atenção. No capítulo 15 de João, o verso 26 também. Olha aqui, ó. O verso 26 também diz aqui, ó. Quando vier, escute bem. Quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei a vocês, olhe bem isso aqui é interessante, da parte do Pai, Jesus falando, eu vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai, né? O Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Jesus falando, ó, eu vou enviar o Espírito Santo que vem da parte do Pai, certo? Ele provém do Pai, assunto isso aqui. Então diz aqui, ele testemunhará a meu respeito na vida das pessoas. Agora, esse da parte do Pai, eu quero que você veja comigo, meu irmão. Venha comigo. Volta um pouco para o capítulo 7 de João, verso 29. Veja esse da parte do Pai. Veja só. Aqui, em João, no capítulo 7, verso 29. Vem comigo. Olha que coisa. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Olha para você ver. Então diz aqui, ó. João capítulo 7, verso... O Espírito que vem da parte do Pai, provém do Pai, que eu vou enviar, ele vai testemunhar a meu respeito. Jesus falando. João 15, 26. Mas aqui, João 15, 26, você faz um paralelo. João 15, 26 com João capítulo 7, verso 29. Olha o que diz aí. Quem é esse que vem da parte do Pai? Quem é? Que ele está falando? Jesus falando lá que é o Espírito Santo. Olha bem. Olha aqui o que diz, ó. João capítulo 7, verso 29, diz aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus, ó. Mas eu o conheço. Eu quero ler o verso 28, para ficar bem, entendeu? Diz aqui, ó. O verso 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Olha aí, lá está falando da parte do Pai, que provém do Pai. Ele diz aqui, aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas, ao verso 29, mas eu conheço, Jesus falando, porque venho da parte dele. Olha aí, quem é o Espírito Santo? E ele me enviou. Você está vendo? Ó, eu venho da parte dele. Lá em João 15, 29, está falando, o Espírito que eu vou enviar da parte do Pai, ele provém do Pai. Aqui ele diz, olha, eu é que venho da parte do Pai. João 7, 29. Por isso, meu amado, você tem que entender que é o Espírito Santo que fala por boca de Jesus. Assim como o Espírito Santo fala por nossa boca, nas nossas boas ações. Mas quando praticamos uma ação terrível, todos olham e dizem, olha o espírito do mal, o espírito do diabo, é que praticou isso. É ou não é? É. Então, veja só, é isso que Jesus fala. Eu posso hoje estar agindo pelo Espírito do Pai, por meio de Jesus Cristo. Mas se eu não der lugar, outro Espírito vai agir, se eu não der lugar. Então, meu amado, nós temos que prestar bastante atenção, porque a palavra de Deus, verdadeiramente, como diz o Salmo 119, verso 105, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que Deus ilumine a nossa mente cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.